Rondônia, o lugar onde vivo. Algumas pessoas não sabem por que Rondônia recebeu esse nome. Ainda na década de 1940, a região de Rondônia ainda era chamada Território Federal do Guaporé. Só em 1956 ela recebeu o nome de Rondônia, que foi em homenagem a Cândido Mariano da Silva Rondon. No entanto, a nossa culinária tem uma enorme presença de peixes amazônicos, além do pão de queijo e a farinha mineira, e a polenta paranaense, o churrasco e o chimarrão gaúcho, e entre outros tipos de comidas. Ainda encontrando pessoas na nossa região que ainda se importam muito com a cultura de Rondônia, que olham para a cultura de Rondônia com muito amor e importância. Encontramos exemplos da nossa querida professora e escritora Nair Ferreira Gurgel do Amaral. Ela se formou em pós-doutorado pela Unicamp em 2011, mestrado em Linguísticas na área de Concentração e Análise do Discurso pela Universidade Estadual de Campinas em 1996 e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa, também na área de Concentração e Análise do Discurso, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, em 2002. Atualmente é professora da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, em Porto Velho, dotada no Departamento de Línguas Vernáculas, tendo experiência na área de letras, com ênfase em análise do discurso, linguística aplicada, linguística geral e produção de texto. Ela desenvolveu pesquisa na área da educação através do projeto Alfabetização de Ribeirinhos na Amazônia. Esse projeto acabou possibilitando que ela publicasse projetos literários como Encantos do Rio Madeira, Histórias Ribeirinhas, Multiculturalismo na Amazônia, o singular e o plural em reflexões e ações. E também o livro Farinha Pouco, Meu Pirão Primeiro, A Mesa com os Ribeirinhos, junto com a Glória Valadares, Neuza dos Santos, Tesari e Iracema Gabir. Através da professora Jamile, conseguimos uma entrevista com a escritora Nair, que mora atualmente em Porto Velho. Quais foram os motivos que levaram a senhora a fazer esse trabalho junto com a comunidade ribeirinha? Provavelmente no percurso da inscrição dos seus livros você passou por algumas dificuldades em lançá-lo. E se teve essas dificuldades, poderia nos mostrar quais foram, nos dizer quais foram elas? Você deseja lançar outros livros em prol da cultura de Rondônia? Olá, professora Jamile e alunos do ensino fundamental e médio. Vamos responder as perguntas, primeiramente a pergunta da Andressa. Andressa, você fala primeiramente pergunta sobre motivação. O que me motivou a escrever os livros que atualmente publico sobre a cultura de Rondônia, e mais especificamente de Porto Velho, foi exatamente a questão da história, da memória, né, de um estado que é bastante diversificado, e isso precisa ficar registrado de alguma forma, né? A segunda pergunta, você fala sobre dificuldades. As dificuldades encontradas são basicamente as dificuldades de editoração e de publicação desses livros. É difícil encontrar patrocínio, né? E então a gente não encontrou grande dificuldade de acesso às comunidades. Esse tipo de dificuldade nós não encontramos. A dificuldade maior é na hora de publicar e encontrar um patrocínio. A sua terceira pergunta é sobre planos para o futuro, né? Se eu desejo ainda, tem planos de publicar novos livros. Eu já estou organizando, né, outros livros que deverão ser publicados em breve. Um deles é específico para jovens, onde histórias, assim, mais especificamente de contos, né, onde sai um pouco das lendas, mas ainda fica na cultura de Rondônia.
com uma linguagem mais elaborada, e então a gente chama isso de contos para adolescentes. Além disso, também ainda pretendo publicar outras lendas que não foram publicadas nos Encantos do Rio Madeira. Como foi passar esse tempo com as crianças ribeirinhas? Respondendo agora a pergunta da Gislaine sobre como foi passar esse tempo com as crianças ribeirinhas. Bem, nós passamos basicamente 15 anos trabalhando em comunidades ribeirinhas. Quando eu digo nós, eu estou me referindo aos componentes, né, do grupo de pesquisa, né, sobre linguagem, cultura e educação, que é o GEAL, e o projeto Alfabetização de Ribeirinhas na Amazônia. Então foi gratificante conhecer diferentes comunidades, né, ribeirinhas aqui em Porto Velho, principalmente, basicamente 4 comunidades que nós tivemos mais presentes, né, entre elas a antiga comunidade de São Sebastião, a Vila do Teotônio, ali no próprio Triângulo mesmo, né, nós tivemos, e outras comunidades. Então foi muito importante aprender com esses povos, digamos assim, que vivem nessas comunidades ribeirinhas. A sua cultura, né, que é basicamente feita através do rio e das florestas, né, então assim, tudo gira em torno do rio e da floresta. São pescadores, agricultores, pessoas que vivem do cultivo da macaxeira, fazem farinha. Então a gente aprendeu muito com eles no que diz respeito à amplitude cultural deles mesmo, né? Que é desde as brincadeiras, as cantigas de rodas, as superstições, as lendas, as histórias de vidas que essas pessoas contam. Então foi muito importante aprender e principalmente levar para outras pessoas que não conhecem, para que elas possam então respeitar e valorizar outras culturas. Como a senhora percebe a importância do seu trabalho para a cultura de Rondônia? Caroline, você quer saber sobre a importância desse projeto cultural em Rondônia, nos aspectos linguísticos, históricos, enfim. Eu quero começar explicando que toda cultura tem o seu valor e que não é apropriado dizer que um local, seja ele uma comunidade, uma cidade, um estado ou um país, não tenha cultura própria, né? Então a cultura é inerente, né, constitutiva de todos os povos que vivem em comunidade. Então, o que acontece aqui em Rondônia como um todo é que nós temos uma cultura bastante diversificada, atividades culturais bastante diversificada, por conta do seu processo de colonização e de formação. Então nós temos influências de diversas partes, né, do próprio Brasil e do mundo, especialmente de nordestinos que vieram para cá. No caso de Ariquemes, a gente pode dizer que a influência, né, maior está voltada para a questão, vamos dizer assim, do Sudeste, nos estados do Paraná, né, e do Rio Grande do Sul e de Minas também, embora a gente não exclua os nordestinos de nenhum local. Então, essa diferença, essa diversidade é muito importante ser considerada. E a cultura ela é constituída quando se junta, né, quando se juntam os saberes. Então, cultura é isso, é o que o povo vivencia. Então, qual a importância disso? A importância disso é gravar, né, escrever, registrar, para que isso fique na memória, né, para as pessoas. Então, o jeito de falar de Ariquemes é diferente do jeito de falar de Porto Velho, e nós estamos a poucos quilômetros de distância, não é, por conta do nosso processo de colonização. Então, a importância é registrar isso. Quando eu fiz Carapanã Encheu Voou, o porto-velhense, eu registrei o jeito de falar de Porto Velho que se estende até Guajará-Mirim, mas não pego o resto do estado, né, por conta desse processo diferenciado que nós tivemos. Então as influências são diferentes. Então nas questões linguísticas, a importância é essa, é mostrar, né, que há diferentes formas de falar de um mesmo objeto. Por exemplo, né, Carapanã pode ser pernilongo, né, não tem problema, a macaxeira pode ser mandioca, pode ser aipim, isso não tem problema nenhum, isso é uma variação lexical. Mas a gente pode falar de outro tipo de variação, que é a variação do sotaque, né, que as pessoas trazem em si.
Então é relevante isso porque isso passa, né? Isso muda, as coisas vão acontecendo. Toda cultura e toda linguagem é muito dinâmica. Então a gente tem que ver que as coisas que são hoje não serão daqui a alguns anos, elas serão de outra forma. Então é muito importante que vocês estejam na escola e com os professores de vocês preocupados com a cultura regional, local, né, e de uma forma geral do nosso país. É muito importante conhecer todos os aspectos de uma cultura.